Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moreira Santos e esta é nossa primeira aula sobre conjuntos. Qual a definição de conjuntos? É toda a coleção de objetos e elementos. Então, uma coleção de números é um conjunto. A coleção de letras também é um conjunto. As cores da bandeira do Brasil também é um conjunto. Agora podemos representar os conjuntos de maneira matemática. Temos aqui dois exemplos para que a gente possa fazer isso. No primeiro exemplo, diz o seguinte: os elementos do conjunto A são os divisores positivos de 24. Então, vamos representar aqui esse conjunto, que pode ser representado de três maneiras: por extenso, por abreviação e também no diagrama de Venn. Vamos começar representando por extenso. A gente coloca aqui a letra A. O conjunto geralmente é representado por letra maiúscula. Abre chave e coloca aqui os divisores positivos de 24, que são o 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e o próprio 24. Fecha chave. Podemos representar também por extenso. De que maneira? Colocamos aqui, ó, x, tá o quê? X é divisor de 24. Fecha chave. E no diagrama de Venn, a gente faz aqui um círculo, coloca aqui a letra A, que é o nome do conjunto, e dentro do círculo a gente coloca os elementos. O 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 e o 24. No segundo exemplo, os elementos do conjunto B são os múltiplos negativos de 3. Vamos começar representando por extenso. Coloco o B, que é o nome do conjunto, e vamos colocar os múltiplos negativos de 3, que são justamente menos 3, menos 6, menos 9. Como são infinitos, coloco aqui reticências. Aqui temos, então, a representação por extenso e observe que é infinito esse conjunto. Por isso que tem as reticências. Já o conjunto A não é infinito. Possui uma quantidade exata de elementos. Agora vamos representar de forma abreviada. Colocamos aqui, ó, B, x, tá o quê? X é menor que zero, porque observe que são múltiplos negativos, e x é múltiplo de 3. Assim, representamos o conjunto B por extenso e também de forma abreviada. Agora vamos estudar sobre pertinência. Para isso, é importante saber o significado desse símbolo, que significa pertence, e desse símbolo que significa não pertence. Então, podemos ler esta representação. O elemento A pertence ao conjunto A. No segundo caso, o elemento A não pertence ao conjunto A. Temos aqui um exemplo. Utilize o símbolo pertence e não pertence, relacionando os elementos com os conjuntos A, que é formado pelos elementos A, E, I, O, U, e o conjunto B, composto dos elementos B, C, D, F e G. No item A, temos que A, elemento, e conjunto A. Vamos observar se a letra A está no conjunto A. Olha ela aqui, ó. Então, podemos dizer que A pertence ao conjunto A. No item B, U e B. Vamos observar se a letra U está aqui no conjunto B. Não está. Como não está, a gente coloca o seguinte: UR não pertence ao conjunto B. No item C, a letra C no conjunto B. Veja, a letra C está aqui no conjunto B. Portanto, C pertence ao conjunto B. E no item D, temos D e o conjunto A.
A letra D está aqui no conjunto A? Não. Então, vamos colocar o seguinte: D não pertence ao conjunto A. E dois conjuntos são diferentes quando existe pelo menos um elemento que pertence a um dos conjuntos e não pertence ao outro. A gente representa A, e aqui é o sinal de diferente de B. Aqui temos um exemplo que diz o seguinte: relacione os conjuntos utilizando os símbolos igual e diferente. Temos aqui no item A o conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7. E o conjunto B, que está representado de maneira abreviada, que diz o seguinte: x tal que x é um número ímpar positivo menor que 9. O conjunto A já está escrito por extenso. Então, para a gente observar se esses conjuntos são iguais ou diferentes, é preciso escrever somente o conjunto B por extenso, porque o A já está por extenso. No conjunto B temos número ímpar positivo menor que 9. Então, o primeiro é o número 1. Depois, 3. O outro número ímpar, 5. Outro, 7. 9 é o próximo, mas não pode, porque precisa ser menor que 9. Então, termina aqui. Temos aqui o conjunto B, composto pelos elementos 1, 3, 5 e 7. E o conjunto A, também composto pelos elementos 1, 3, 5 e 7. Portanto, podemos afirmar que o conjunto A é igual ao conjunto B. Por quê? Porque todos os elementos de B são também elementos de A, ou seja, os elementos são iguais. No item B, temos o seguinte: o conjunto A, que está escrito por extenso, verde, amarelo, e o conjunto B está de forma abreviada. X tal que X é uma cor da bandeira do Brasil. Então, vamos escrever aqui por extenso o conjunto B, para que depois a gente possa analisar se esses conjuntos são iguais ou diferentes. Então, as cores da bandeira do Brasil: verde, amarelo, azul, branco. Então, essas são as cores da bandeira do Brasil. Então, temos como elementos do conjunto B o verde, o amarelo, o azul e o branco. Já o conjunto A só possui os elementos verde e amarelo. Então, podemos dizer que esses conjuntos são diferentes. Por quê? Porque temos aqui no conjunto B o azul e o branco, e esses dois elementos não estão no conjunto A. Então, A é diferente de B. Antes de concluir nossa aula, vamos relembrar o conceito de diagrama de Venn que já foi tratado no início da aula. O diagrama de Venn é a representação de um conjunto com o auxílio de uma linha fechada e não entrelaçada e seus pontos interiores. Temos aqui um exemplo para a gente representar, usando o diagrama de Venn, o conjunto A dos números naturais primos menores que 30. O primeiro passo para essa representação é fazer um círculo. Vamos colocar aqui a letra A, porque é o conjunto A, e dentro desse círculo, que é uma linha fechada e não entrelaçada, vamos colocar os números naturais primos menores que 30. E quais são eles? Número 2, número 3, número 5, número 7, número 11. É importante lembrar que os números primos são aqueles que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Então, temos também o número 13, número 17, número 19, o número 23 e o número 29. Então, temos aqui representado os números naturais primos menores que 30. São 3, 6, 9, 10 números. Então é isso. Estamos concluindo agora nossa primeira aula sobre conjuntos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe esta aula com seus amigos e colegas.